Marcos capítulo 5, capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, versículo 21. Quando você encontrar o texto, marque ele aí. Me dê 2 minutos da sua atenção. Marcos capítulo 15, versículo 21. Se você encontrou, pode confirmar com amém? Amém. Irmãos, hoje eu trago 4 temas de livros que eu escrevi. Algumas vezes que eu vim nessa igreja eu trouxe trufas para vender, porque eu estava vendendo trufas para lançar os meus livros. Hoje eu não trago chocolate, mas eu trago conselhos devocionais da Bíblia para você. Então são 4 temas: aprendendo com Aimaaas e Josias, o Evangelho segundo você, Esther a rainha, Dorcas a costureira e Deus odeia a covardia. Eu vou estar lá no final, você passe lá, é R$30 cada livro, não é nem um combo no McDonald's que você vai comer. Então é para te ajudar, te ensinar, e eu creio que será bênção na sua vida. Vamos ao texto. Marcos 15, 21. E constrangeiro certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passavam, vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Amém, até aqui. Prometo que eu não serei cansativo, irmãos, a vocês, mas havia uma promessa para o povo de Israel. A promessa é que eles seriam agraciados com a chegada de um ungido, ou na verdade, o ungido. Esse que seria o libertador desse povo. Se você leu a Bíblia algumas vezes, você vai saber, você vai lembrar que o povo de Israel era acostumado com libertadores. Porém, existia uma promessa que viria um que faria uma obra perfeita, um que os libertariam para todo sempre. Esse era chamado por eles de Machia. Em grego era Christos. Para mim e para você, em bom português, ungido. E esse viria até a terra, sendo ele o ungido, sendo ele o Filho de Deus, para realizar uma obra que na terra nenhum homem seria capaz de resolver, de executar. A Bíblia diz que o nome, esse Cristo, na verdade é um título, ficou conhecido lá na sua região como Yeshua HaMashiach, Jesus ou Cristo. O nascimento desse menino foi anunciado de uma maneira milagrosa, o seu nascimento foi de uma maneira milagrosa, e a Bíblia fala no livro de Lucas, no livro de Marcos, que alguns magos vieram visitá-lo no seu nascimento, chegaram até o rei, o Herodes, que dominava naquele tempo, e disse: aonde é nascido o rei dos judeus? Aonde é nascido o menino rei dos judeus, porque nós viemos o adorar. Herodes, que era o rei daquela região, daquele tempo, ele começa a se incomodar com o título dado ao menino de rei dos judeus. Porque até então o rei era Herodes. E quando ele ouve essa fala daqueles magos, ele começa a pensar: como que tem um rei na mesma cidade que eu, sendo que eu sou o rei? Como que nasceu um rei aqui e eu não estou sabendo? Até porque ninguém nasce rei. Se você está acompanhando os últimos acontecimentos lá do outro lado do mundo,
Você viu que o homem esperou 70 e poucos anos para assumir o reinado. Mas esse aqui já nasceu rei. Ele não nasceu príncipe para depois se tornar um rei. E se incomoda o rei de um jeito que ele começa a querer saber mais quem era esse menino. E por que ele tinha esse título de rei dos judeus. Quem era o seu pai? Onde ele nasceu? E ele convida os religiosos da época, né, os mestres ali, os fariseus, chama também os sacerdotes. E pergunta quem é esse menino que já nasceu rei. Que história é essa? O que é que ele vai fazer? Como que ele vai viver? Eu quero conhecer, quero saber sobre ele. O sacerdote diz para ele quem ele era ungido e tal, e tal, e tal. E ele fala para os magos, olha, vão lá adorar ele. E na volta vocês passem aqui porque eu quero também ir lá adorar ele. Me fala onde ele está, exatamente o lugar onde ele está, quem é a sua família, porque eu quero ir lá adorar ele também, porque não é todo dia que nasce um rei na nossa terra. Os magos vão até, encontram Jesus, só que eles não retornam até Herodes. E Herodes percebe que foi enganado, e ele começa a fazer contas e fazer cálculos, e ele descobre que aquele menino tinha aproximadamente 2 anos de idade. Como ele não sabia onde ele estava, qual era a casa que ele vivia, qual era a sua família, ele decide que ele vai se assemelhar a Faraó no Antigo Testamento. Ele decide que vai matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E ele começa a matança. Nesse tempo, José já havia sido avisado por sonho, já tinha fugido para o Egito. Fato é que Herodes manda matar. E ele mata todos os meninos de 2 anos abaixo. Mateus capítulo 2, versículo 6. Então, as crianças morreram em Belém, nas cidades adjacentes a Belém, morreram todos esses meninos. E aí passa o tempo na história e a Bíblia diz que surge alguém pregando ou fazendo milagres num casamento. E por que as pessoas se espantaram tanto quando viram aquele homem fazendo aqueles milagres? O primeiro fato de se espantar é que da idade dele, todos os meninos da sua região não estavam mais vivos. E aí eles começam a se perguntar, mas como que ele conseguiu ficar vivo se não tem nenhum menino vivo da idade dele? Herodes conseguiu matar todos, mas esse aí estava escondido aonde? Como que Herodes não achou ele? Como que ele conseguiu ficar vivo por tanto tempo? O adversário da minha vida, da sua vida, ele não quer nos dar nem a oportunidade da gente crescer, literalmente ou espiritualmente. Não sei se você já passou por uma situação de se perguntar o porquê eu estou sofrendo perseguição se eu não sou absolutamente ninguém. Por que alguém está incomodado comigo se eu não estou fazendo nada? O porquê que tem perseguições contra mim se eu não sou notável, conhecido, se eu não faço nada de notável, de conhecido? Eu sou apenas uma criança. Eu comecei a fé agora, eu nem li a Bíblia inteira, eu nem sei todos os personagens bíblicos, eu estou começando a viver agora. Por que tem perseguição contra quem ainda não é ninguém, digamos assim? A maior perseguição que nós sofremos, ou essas perseguições que nós sofremos, diz respeito não a quem nós somos, mas sim em quem nós iremos ser. Você não vê um potencial em você que o adversário vê em você. Tem pessoas que não acreditam em você, fazem questão disso, mas o adversário olha para você e diz, agora ele não está fazendo nada. Mas se eu deixar ele crescer, se eu deixar ele crescer um pouco mais, ele vai começar a trazer problemas para mim. Então, se você está nessa confusão tentando entender o porquê das perseguições, a palavra de Deus de início para você é, porque tem um potencial em você que você mesmo ainda não conseguiu enxergar, mas Deus já está vendo lá na frente. Jesus prega, faz milagres. E a Bíblia, ela conta muitas histórias
Só que muitos personagens bíblicos só aparecem quando a sua vida, ou a história da sua vida, se cruza com a história de Jesus. Pedro vai acompanhando Jesus na sua crucificação ali, antes dele ser morto. E acontecem alguns fatos de pessoas que só aparecem quando se relacionam com Jesus. Seria como alguém escrevesse a história dessa mocidade. E escrevesse desde o seu início, tudo que foi feito, todos os hinos que cantaram, até o dia de hoje. Eu só iria aparecer nessa história quando eu participasse de algo que eles fizessem. Assim é os personagens bíblicos. Alguns só aparecem quando se relacionam com Jesus. E é o caso de Simão, o Cirineu, que é o personagem dessa mensagem. Ele era do norte da África, da cidade chamada Cirene. Cirineu não é um sobrenome, mas sim a sua localidade. Nós, no nosso tempo, ou até os nossos antepassados, que escolhem sobrenomes por outros motivos, muitos dos nossos sobrenomes são nomes de árvores. Oliveira. Mas naquele tempo o sobrenome era mais da região que a pessoa era. Quando a Bíblia cita Simão, Cirineu, diz ele era de Cirene. Quando aparece um homem na Bíblia chamado Judas Iscariotes, na verdade era Judas Itquiriote, um homem de Iquiriote. Simão morava no norte da África, mas o seu nome é o nome de um típico judeu, então ele era um judeu. A cidade de Cirene, antes de ter o seu nome de Cirene, chamava-se Sabá. Se você já leu o Antigo Testamento, você vai saber que veio uma rainha visitar o rei, a rainha de Sabá. E ela levou lá para sua terra não só conhecimento, mas algumas coisas do judaísmo, dos judeus. E a prova disso é que Simão Cirineu está aqui. Ele morava a cerca de 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. E a sua viagem foi feita a pé. O motivo da sua viagem era que todo judeu, mesmo que morasse longe, teria que participar de pelo menos uma das grandes festas do povo judeu. A que ele escolheu foi a festa da Páscoa. E ele deveria sair da sua terra e ir até lá para participar de uma cerimônia religiosa. E ele percorre essa distância de 1.600 quilômetros a pé. Enquanto ele está no caminho dessa cidade, ele está caminhando para um objetivo. Do outro lado tem outro fato acontecendo na cidade em que ele ia chegar. Jesus estava sendo procurado para ser preso. Enquanto Simão Cirineu caminhava, Jesus celebrava a ceia com seus discípulos. Enquanto Simão Cirineu estava no caminho, Jesus conversava com seus discípulos dizendo: há muito desejei cear convosco. Simão está no caminho, Jesus está terminando a ceia e dizendo para os seus discípulos: eu vou orar um pouco. Simão está no caminho, Jesus começa a orar e pede ao Pai que o cálice fosse passado dele. E a oração de Jesus é tão intensa que ocorre com ele de suar sangue. Tamanha foi a angústia da sua oração. Voltando para os seus discípulos, os encontra dormindo e diz: mas vocês não podem velar comigo nem uma hora. E ele volta a orar de novo e ele pede a Deus que seja passado esse cálice dessa dor. E ele soa sangue, a sua oração é muito forte. E vem um anjo e o conforta e o consola. E Simão ainda está no caminho. Jesus termina a sua oração, é surpreendido mais uma vez, na verdade, por Judas e os homens que vieram prender Jesus. Pegam Jesus e aí começam os julgamentos. Jesus vai até Herodes e Herodes queria conhecer Jesus porque ele sabia da fama de Jesus. E quando ele vê Jesus, ele quer que Jesus faça um sinal, faça alguma coisa, ateste que ele é quem as pessoas diziam que ele era. Mas Jesus não faz absolutamente nada. Herodes então diz: olha, tira esse homem daqui. Ele vai até Pilatos. Pilatos, numa tentativa de acalmar a multidão, ordena que Jesus fosse chicoteado. A multidão nem assim tem o seu coração amolecido.
Lucas vai dizer no capítulo 15 que os homens colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e batiam nela com uma vara, a fim de que os seus espinhos cravassem na cabeça de Jesus. Pilatos, não tendo mais o que fazer, ele faz uma cena conhecida de todos, ele lava as suas mãos. E ele dá uma ordem aos soldados dizendo: levem esse homem para ser crucificado. A ordem é muito nítida e a ordem é essa: ele precisa ser crucificado. Depois de baterem Jesus, zombarem de Jesus, eles colocam sobre os ombros de Jesus o braço da cruz que pesava 30 quilos. Mas para quem já vinha de uma madrugada apanhando, suando sangue, sendo constrangido, empurrado, não era apenas 30 quilos que tinha. E Jesus começa a levar a cruz. Ele vai no seu caminho levando a cruz, e os soldados começam a perceber que talvez ele não chegaria até fora da cidade, porque o peso da cruz é muito grande devido ao tanto sofrimento que Jesus tinha. Jesus levando a cruz de um lado, voltemos a Simão vindo no caminho. Qual era a cerimônia que ele ia? Ele ia à cerimônia da Páscoa. E como acontecia isso? O sumo sacerdote pegava um cordeiro, imolava esse cordeiro, segurava ele pelas patas traseiras e passava 7 vezes no altar. Depois ele pegava uma planta chamada de isopo, molhava no sangue do animal, e ele ia espargir sobre as pessoas, ou seja, jogar esse sangue sobre as pessoas. Eles deveriam estar com roupas completamente brancas, porque apenas uma gota daquele animal servia para ele se sentir perdoado, voltar para sua casa e apresentar para a família: olha, eu consegui uma gota do Cordeiro Pascual. Então Simão está vindo porque ele quer uma gota desse sangue, de um Cordeiro Pascual. Lucas vai dizer, ou Marcos também vai dizer, que ele vem da porta do campo, ele vem de fora da cidade. O lugar onde Jesus seria crucificado seria um lugar fora da cidade. Então Simão está vindo para entrar na cidade, Jesus está indo para sair da cidade. E ele começa o seu caminho, porém ele percebe que tem um tumulto maior do que o esperado. Uma multidão vem gritando, soldados vêm arrastando o homem, e talvez a intenção dele era esperar que tudo aquilo passasse para ele chegar no templo, que era o objetivo dele. As vestes brancas que esses homens usavam tinham que ser inspecionadas na porta da cidade. Muito provavelmente vinham com outras roupas para não sujar no caminho. Quando chegava na porta, eles colocavam a roupa branca, e aí era um cuidado extremo para não sujar, porque qualquer mancha que tivesse na roupa o impediria de chegar até a cerimônia da Páscoa. Chega na cidade, troca sua roupa, começa a seguir o seu caminho, e vem um homem com uma cruz nas costas, os soldados com chicotes, uma multidão gritando: crucifica ele, crucifica ele. E ali Simão parou no meio de um caminho que ele não conseguia passar. O medo de sujar sua roupa e ser impossibilitado de entrar no templo. Ele decide esperar num certo lugar. Eu vou esperar tudo isso passar, tudo isso acontecer, e eu continuo o meu caminho. O plano dele era chegar até o templo. Mas o seu plano começou a ser frustrado, primeiro porque o caminho estava obstruído. E o tempo foi passando e ele não conseguia avançar, ficou esperando algo de acontecer. Existia uma lei do Império Romano naquela época que qualquer cidadão romano que estivesse carregando um peso em suas costas ou carregando um fardo, ele tinha a legalidade de obrigar qualquer judeu a carregar esse fardo para ele, por até 1 milha. Jesus, ensinando uma vez os seus discípulos, diz: se o teu inimigo quiser que você caminhe com ele 1 milha, você deve andar com ele 2 milhas. Era sobre isso que Jesus falava. Era comum isso acontecer. Os soldados percebem que Jesus já está muito debilitado, e a ordem era: ele precisa ser crucificado, ele não pode morrer no caminho, ele tem que morrer na cruz. Os soldados olham Simão com aquela roupa branquinha, esperando que tudo aquilo passasse. Marcos 15 e 21. E constrangeram um certo Simão,
obrigaram, mandaram, coagiram, dizendo para ele: você vai ajudar esse homem a levar a cruz. Pensa Simão, que morava no norte da África. O ministério de Jesus foi todo desenvolvido na Galileia. A fama de Jesus não havia chegado tão longe ainda. Para Simão é um condenado, que agora vai atrapalhar todos os planos que ele tinha. Ele saiu de casa com o objetivo de chegar no templo e participar da cerimônia. E no meio do caminho seus planos são frustrados. Alguém olha para ele e diz: não, agora você não vai mais para onde você estava indo. Você vai ajudar esse homem a levar a cruz. Todos os planos que ele tinha ali começaram a ser destruídos, né? Foi acabando um por um. Mas existia um plano mais excelente do que o de Simão. O plano dele era ir ao templo, receber uma gota do cordeiro, do sangue do cordeiro, e voltar para casa. Mas os planos dele foi frustrado por um plano ainda maior. E eu louvo a Deus porque a gente tem planos, sabia? Mas muitas das vezes os nossos planos são frustrados por planos ainda maiores. Se eu perguntasse para você aqui, quantos planos seus já foram frustrados? Você queria ir para outro lugar, queria fazer outra coisa, queria estar em outro lugar, tentou fazer algumas coisas, mas o seu plano foi frustrado por um plano maior do que o seu, que é o plano de Jesus, que é o plano de Deus, o plano da salvação. Simão tem o seu plano frustrado, ele já não vai conseguir chegar mais no templo, porque ele deveria ajudar aquele homem a levar a cruz. E como que ele faria isso? Ele teria que entrar por debaixo do braço daquele homem, apoiar também no seu ombro a cruz suja de sangue, o homem sujo de sangue, a sua roupa branca não poderia ter nenhuma mancha. Ele abraça o homem, coloca a cruz sobre ele e começa a ajudar o homem. E qual é o pensamento dele? Como eu vou explicar na minha casa que eu não consegui chegar lá? A expectativa das pessoas da minha cidade, que souberam, que eu avisei para eles: eu vou hoje, eu vou conseguir fazer a peregrinação, eu vou receber a gota do sangue do cordeiro, e eu vou voltar, eu vou apresentar essa roupa. Naquele momento, vendo a sua roupa se sujando com o sangue de um condenado, pensando: agora já não tem mais jeito. Eu tentei esperar, não pude. Fui constrangido, obrigado a ajudar um condenado. A minha roupa, que tinha que estar branca, já está completamente suja de sangue. E agora? Agora só me resta terminar o que eu estou fazendo aqui, voltar para minha casa e dizer para eles: não foi dessa vez. No próximo ano o pai tenta de novo. A gente não conseguiu o perdão porque o pai não chegou no templo. Ele leva Jesus até um determinado ponto, todo mundo passa e ele fica sozinho. Você já passou por situações que você viu tudo que você estava construindo se acabando ali, destruindo, e passa todo mundo e você fica sozinho? Você, sua frustração, sua tristeza, olhando para a sua roupa dizendo: e agora? Toda a preparação que eu tive não serviu de nada. Todos os anos que eu me preparei para fazer isso, não adiantou. Ele está olhando para a roupa e aí as pessoas começam a vir do templo. Alguns com a gota do cordeiro na roupa, dizendo: eu consegui. Passa por Simão e olha para ele e fala: rapaz, o que aconteceu? Era só uma gota. Ele vendo as pessoas com aquilo que ele queria ter e não teve. Ele buscava uma experiência no templo, mas não chegou no templo.
Ele esperava uma experiência de chegar lá no templo de Jerusalém, participar de toda aquela cerimônia, mas ele não conseguiu chegar. Mal sabia Simão que o templo que ele queria ir, há poucos meses atrás, aquele homem que ele ajudou a levar a cruz disse que aquele templo seria destruído, que aquele templo já não era tão mais importante, porque ele veio para inaugurar um templo novo, o reino de Deus, em que o Deus que aqueles homens pensavam que iriam adorar no templo, sairia de trás daquele véu e iria morar dentro do coração de cada um daqueles homens. Enquanto eles estavam no templo, procurando uma experiência com Deus, Simão estava ajudando o próprio Jesus a levar a cruz. E se ele soubesse quem era aquele homem, ele teria não só ajudado, mas ele teria abraçado aquele homem. Ele teria sujado mesmo a sua roupa, dizendo: não, eu vou ajudar você, porque eu sei que um novo tempo começa hoje. Aquilo lá vai ficar para trás, não vai ter cordeiro mais para ser sacrificado, porque eis aqui na minha frente, nas palavras de João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os animais se acabariam e não resolveriam o problema do pecado. Simão procura saber quem é Jesus. E mais à frente Paulo vai saudar duas pessoas dizendo: eu saúdo a Rufo e a sua mãe, que são cristãos verdadeiros. Quem levou a mensagem até onde eles estavam? Quem foi o responsável por pregar para o povo de Cirene que aquele templo que eles tanto queriam, que eles tanto buscavam, já havia sido passado, porque havia uma nova aliança? Simão, responsável por isso. E aí, irmão, você pode ter vindo na igreja em busca de alguma coisa, de uma bênção. Você estava numa crise financeira e você disse: eu vou na igreja. Aí você chegou na igreja. Alguém está com um enfermo na família, alguém doente, diz: eu preciso ir na igreja buscar uma oração. E aí você pode ter chegado aqui por vários outros motivos. Alguém te convidou, você veio para prestigiar o congresso. Você veio por vários outros motivos. Viu na internet, gostou, veio, chegou. Seu plano era vir. Mas tinha um plano de Deus te esperando aqui. Talvez você disse: eu só vou no culto, mas eu não vou voltar para Jesus se tiver apelo. Tem um plano de Deus para a sua salvação. Você pode ter encontrado Ele por um motivo, mas o motivo real que te trouxe aqui, nem você mesmo sabia. Que era um encontro de Deus de fato com a sua vida, para mudar a sua história hoje. Simão tinha um plano e o plano dele foi frustrado. E eu louvo a Deus porque o seu plano, o meu plano, o nosso plano, mais uma vez é frustrado, porque os planos de Deus precisam acontecer na minha e na sua vida. Para quem esperava receber uma gota de um cordeiro, de um animal morto, voltou para casa com a roupa toda suja do sangue, que não só sujava a roupa, mas curava, limpava e perdoava o homem de todo o pecado. O cordeiro devia ser sacrificado todo ano, mas aquele sangue que estava na roupa de Simão foi só uma vez. O sangue que quando caiu na terra, a terra tremeu. Muito sangue já havia sido derramado na terra, mas aquele sangue era diferente. O sol, quando bate naquele sangue na terra, o sol se esconde, porque aquele sangue era um sangue diferente. Era o sangue de Jesus, o mais excelente de todos que já pisou na terra. O que fez o que ninguém conseguiria fazer, o plano da salvação. Ele resolveu um problema que você não conseguiria resolver nunca, o seu problema com o pecado. Todos pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus. A ponte que nos levaria a Deus estava quebrada. Mas Jesus tinha um plano de salvação para mim e para você. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você faça um exercício de memória, de imaginação comigo. Eu vou ler para você uma carta de um médico francês, que lendo o livro de Lucas,
deu detalhes sobre a morte de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi envolto numa trama para ser crucificado. O seu julgamento começou de madrugada e em um feriado, o que não podia acontecer. Uma multidão atravessa de um lado ao outro, do norte ao sul, para pedir a condenação de um homem que o seu pecado era curar as pessoas. Eles prendem esse homem, amarram ele, levam ele para Herodes, para Pilatos e voltam e tentam. Jesus recebe 40 chibatadas menos uma de misericórdia. Ensanguentado, a multidão continua pedindo que ele fosse crucificado. Os chicotes que bateram em Jesus eram feitos de vísceras de animais, com ossos e dentes de feras nas pontas. Atrás desses ossos tinham algumas bolinhas de chumbo que, além da chicotada, fazia com que aqueles dentes cravassem na pele daquele que estava sendo chicoteado. E nas palavras de Isaías, nenhuma palavra ele deu. Levado como cordeiro mudo. Chegam até o momento da crucificação. Pegam um cravo e transpassam a sua mão direita, prendendo ele no madeiro, na madeira, naquela que ele carregou. De igual modo fazem com a sua mão esquerda. Os seus 2 pés juntos é transpassado por um cravo maior ainda, que prende os seus 2 pés na madeira. Jesus é içado, levantam ele na cruz. O contato dos músculos de Jesus com aquele prego começam a fazer com que aconteça no corpo de Jesus um fenômeno chamado de tetania. É quando os músculos dos braços vão enrijecendo, os do antebraço, dos ombros, das costas e por último os músculos respiratórios. Jesus respira igual um asmático em plena crise. Toda essa dor, todo esse sofrimento, tudo isso que Jesus está passando, tira de Jesus um grito. E toda vez que ele queria falar, ele tinha que aliviar o peso dos braços, se apoiando no prego que estava nos seus pés. E qual é o grito que Jesus dá? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pronunciou algumas frases na cruz. Dentre elas, está consumado. Simão Cirineu foi o primeiro a ter o contato com Jesus naquela situação. Jesus fala ainda outras frases até chegar a hora de entregar o seu espírito. Por quem, irmão? Por mim, por você. Ele já te via hoje aqui, que chegou por um outro plano, uma outra vontade, para fazer uma outra coisa. Mas ele já te via aqui essa noite. Aleluia. O plano mais excelente dele nos encontrou. E aí a gente precisa reagir a essa mensagem de algum jeito. Não sei se você vai continuar sentado, não sei se você vai ficar em pé, se você vai se ajoelhar. Mas a gente precisa reagir a essa palavra de algum jeito. Porque os nossos planos foram todos frustrados para que o plano excelente da salvação fosse cumprido. Vou te dar 2 minutos para você falar com Deus aí. Com suas palavras, seja sincero dizendo: olha, eu vim aqui por um motivo, mas eu me deparei com o maior motivo de todos.
Eu vim esperando uma coisa, mas eu fui apresentado a algo muito mais excelente. Dois minutos para você orar. E na medida que você for se sentindo perdoado, tocado, você tem total liberdade de liberar uma adoração a Ele. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, que até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso, choro. Ainda estou aqui, parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou aqui,